Bom dia, senhores. Sou o Fernando Rodrigo, delegado de polícia do estado de Goiás. E o tema dessa semana, nós vamos tratar sobre o caso hipotético de um pai que mantém por cerca de um mês o seu filho dentro de um barril, preso e acorrentado. Nesse caso hipotético, o pai responderia por qual crime? E se a madrasta e a tia do menino tivessem ciência desse caso, elas também responderiam por algum delito? Só pelo simples fato da ciência desse caso? Como os senhores poderiam responder essa questão? Antes de iniciar o vídeo dessa semana, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal. Caso tenha alguma sugestão, também estamos à disposição. E ao final do vídeo, caso tenham gostado, é só dar um like. E peço também que façam críticas, desde que sejam positivas, no sentido da gente também poder melhorar o nosso trabalho. Então vamos ao tema de hoje. Então o primeiro caso hipotético seria esse. E posteriormente nós vamos também trabalhar um segundo caso hipotético, ou seja, no mesmo caso, se a polícia, ela, por meio de denúncia anônima, ela vem a saber qual o local do crime, e mesmo sem autorização judicial e sem um assentimento dos moradores, invadiu o domicílio, resgatar a criança e prender o pai em flagrante delito, será que essa invasão seria lícita? Então é esse segundo caso hipotético que nós vamos expor posteriormente. Então vamos ao primeiro caso, a tipificação. Eu entendo que no caso em exame o pai deve responder por tortura qualificada, por ter resultado lesão corporal de natureza grave, ou seja, perigo de vida à criança. E esse crime está tipificado no artigo 1º, inciso 2, parágrafo 3º da Lei 9.455. E ele possui, além disso, duas causas de aumento de pena, que é o fato da vítima ser criança e ter sido mantida em cárcere privado. Então vamos lá. Artigo 1º da Lei de Tortura, 9.455. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, com forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Então, nesse caso, o pai submeteu a criança que estava sob sua guarda, ou seja, seu próprio filho, mediante violência, ou seja, a criança foi acorrentada dentro de um barril por cerca de um mês. Então, essa criança foi submetida a intenso sofrimento físico e mental. E esse tipo penal também exige um elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, a finalidade de aplicar o castigo especial ou medida de caráter preventivo. Nesse caso, o pai, ele manteve a criança preso como a finalidade de aplicar um castigo pessoal, ou então uma medida de caráter preventivo. Como, por exemplo, evitar que a criança saísse para a rua, ou pegasse alimentos na geladeira sem autorização dos pais. Então eu entendo que a tipificação correta seria esse crime de tortura qualificada. É qualificada essa tortura porque resultou lesão corporal de natureza grave, ou seja, perigo de vida. Isso está no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal, que trata da lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º, se resulta perigo de vida. Então uma criança que por cerca de um mês
é presa, submetida presa dentro de um barril, com certeza elas sofreram um perigo de vida, ou seja, um risco iminente de morte, uma vez que era mal alimentada, até mesmo a situação hipotética provocou um estado de degradação física dessa criança, uma extrema desnutrição. Então isso aí tem que haver também um laudo pericial para comprovar esse perigo de vida. É importante esse laudo para comprovar essa qualificadora. Então o pai cometeu o crime tortura qualificada, por ter resultado lesão corporal de natureza grave à criança, ou seja, perigo de vida. E além disso, há ainda duas causas de aumento de pena. O crime de tortura qualificada é de reclusão de 8 a 16 anos. Isso é a pena base. E também tem as duas causas de aumento, que são aplicadas na terceira fase da dosimetria penal. Ou seja, a vítima é criança, por ter 11 anos de idade, e o crime foi cometido. O tipo penal fala mediante sequestro, só por uma interpretação extensiva admite também um cárcere privado. Ou seja, o sequestro é quando a pessoa é mantida presa em um local aberto, por exemplo, um sítio, uma chácara. Por outro lado, o cárcere privado é quando a pessoa é presa em um ambiente de confinamento, como no caso da criança, ela estava acorrentada dentro de um barril. Então tem essas duas causas de aumento de pena, por ser a vítima criança e o crime cometido mediante cárcere privado. Por outro lado, a madrasta e a tia, por terem ciência do fato criminoso, elas também respondem pelo crime de tortura na forma omissiva. Está previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.455 de 97, com duas causas de aumento de pena, por ser a vítima criança e por ter sido submetida a cárcere privado. Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Tortura. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, ou seja, uma pena bem menor em relação ao pai, a tortura qualificada. Aumenta-se apenas de 1/3, 1/6 a 1/3, se o crime é cometido contra a criança e se o crime é cometido mediante sequestro. No caso, o cárcere privado. Então, como a madrasta e a tia, elas tinham um dever jurídico de comunicar à autoridade policial, às autoridades públicas, esse crime, então, como elas se omitiram, elas foram até mesmo coniventes com a conduta criminosa praticada pelo pai, elas devem responder pelo crime de tortura omissiva. Artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9.455, com duas causas de aumento de pena, por ser a vítima criança e por ter submetido a cárcere privado, ou seja, ela foi presa por cerca de 1 mês em confinamento. E como o crime foi cometido durante 1 mês, também pode aplicar também o Instituto da Continuidade Delitiva, previsto no artigo 70 do Código Penal. Vou pegar aqui o artigo 70 do Código Penal, para a gente ver sobre o crime continuidade delitiva. Só um minuto. Aliás, artigo 71 fala do crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos com continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. No caso de crime doloso contra vítima diferente, cometido com violência ou grave ameaça, a pessoa poderá ao juiz, considerado as circunstâncias judiciais, aplicar a pena até o triplo. Isso está no artigo 71, parágrafo 1º. Então, além de todo, por exemplo, o pai, além de responder por tortura codificada e 2 causas de aumento de pena, ainda há essa terceira causa de aumento de pena, que é o caso da continuidade delitiva. A pena vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. Ou seja, porque houve o mesmo modus operandi, trata-se também do próprio crime permanente, cuja consumação se protraiu no tempo.
Então, há, nesse caso, uma corrente que entende que ele deveria responder só por um crime e outra que ainda essa causa de aumento de pena, ou seja, a continuidade delitiva, que se aplicaria tanto ao pai como à tia madrasta. Então, superada essa questão da tipificação, agora vamos fazer um estudo de alguns temas diversos. Artigo 1º, parágrafo 6º da Lei 9.455. Fala que o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Ou seja, a anistia ela é feita por lei do Congresso Nacional e ela extingue o próprio fato criminoso. Por outro lado, a graça ela é concedida por decreto do Presidente da República. Ela só extingue a pena, mas permanece o fato criminoso. O parágrafo 7º do mesmo artigo fala que o condenado por crime de tortura deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Só que o STF julgou inconstitucional esse dispositivo por violar a dosimetria da pena. Então, por exemplo, suponhamos que ele seja condenado, o réu, sentenciado a uma pena de menor que 8 anos. E ele tem bons antecedentes e boas circunstâncias judiciais. Nesse caso, ele poderia cumprir a pena, suponhamos que a pena dele seja 6 anos, em regime semiaberto. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o princípio, cumprir em regime semiaberto. Esse é o artigo 33, parágrafo 2º da linha B. Então, dependendo da pena, por exemplo, no caso da madrasta e da tia, se elas fossem condenadas a uma pena, por exemplo, como a pena delas é menor, vamos ver. A pena delas, na forma privilegiada, é detenção de 1 a 4 anos. Suponhamos que elas fossem condenadas a uma pena de 3 anos. E não fossem reincidentes, tivessem boas circunstâncias judiciais favoráveis, elas poderiam cumprir até mesmo em regime aberto. Então, o legislador positivo, ele não pode fixar o regime fechado por meio de lei, uma vez que isso viola o princípio da individualização da pena, segundo o entendimento da Suprema Corte. Então, não seria obrigatório o regime fechado. A não ser que o agente fosse reincidente, a pena dele fosse superior a 4 anos, uma pena aplicada superior a 8 anos, aí ele poderia iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Agora, superada essa questão, tem também o artigo 2º, que é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que fala que o crime de tortura é aplicado, ainda que tenha sido cometido fora do território nacional, quando a vítima for brasileira ou encontrando um agente sob jurisdição brasileira. Então, por exemplo, se um português em Lisboa comete um crime de tortura contra um brasileiro, ele deve responder perante a justiça brasileira. Ou seja, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista na lei de tortura. Para superar essas questões, vamos para a última indagação a respeito. Por exemplo, a polícia, por meio de denúncia anônima, ela invade a casa e prende o pai, a madrasta e a tia, em flagrante delito, e resgata a criança, que estava presa, vivendo cerca de 1 mês dentro de um tonel. Nesse caso, seria lícito a prisão em flagrante, essa invasão domiciliar? Segundo o entendimento da Suprema Corte e do STJ, quando houver denúncia anônima, a Polícia Civil ou a Polícia Federal deve fazer diligências antes de efetuar a prisão em flagrante. Ou seja, deve fazer diligência para apurar a veracidade das informações. Ademais, o STJ e o STF também tem o entendimento de que
um caso de flagrante delito, ele precisa ser justificado posteriormente com base em fundadas razões que autorizem a entrada, ou seja, a invasão domiciliar. Ou seja, deve haver fundadas razões comprovando que é um caso de flagrante delito, ou seja, um crime que está sendo cometido na residência ou na iminência, o que acabou de ocorrer. Então, no caso em exame, eu entendo que foi válida a prisão em flagrante dos agentes, uma vez que, embora tenha havido denúncia anônima, também houve fundadas razões que justificaram a invasão domiciliar, tanto é que a criança foi resgatada dentro de um barril. E ainda que a polícia, por exemplo, a Polícia Civil não tivesse feito diligências para apurar a veracidade da denúncia anônima, a invasão domiciliar poderia ser justificada, no caso, para prestar socorro à criança, que estava vivendo em condições extremamente degradantes, dentro de um barril, a violar a dignidade da pessoa humana e a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é adotada pelo Brasil. E ainda que não houvesse um mandato judicial ou autorização dos moradores, a entrada da polícia ela foi válida, porque além de ser justificada posteriormente, com base em fundadas razões que justificassem a invasão domiciliar, como por exemplo no caso do crime permanente de tortura praticado pelo pai contra a criança, essa invasão domiciliar ela também é justificada no caso de prestar socorro, ou seja, a criança estava em iminente perigo de vida, então a polícia entrou para salvar e libertar e resgatar a criança. Porque se não fosse, às vezes, essa ação rápida da polícia, às vezes a criança não poderia nem ter sobrevivido. Isso está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. A causa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, para concluir o nosso tema, eu entendo que o pai deve responder por crime de tortura qualificado, por ter resultado lesão corporal de natureza grave, ou seja, perigo de vida da criança, que deve ser comprovado por laudo pericial. E há também duas causas de aumento de pena, que o fato da vítima ser criança e ter sido submetido a cárcere privado. E eu entendo também que nesse caso até mesmo a continuidade delitiva, uma vez que o crime foi praticado durante cerca de um mês. Por outro lado, a madrasta e a tia devem responder por tortura por omissão, que tem uma pena menor. Não obstante, elas também respondem por duas causas de aumento de pena, que é o fato da vítima ser criança e ter submetido a cárcere privado, em continuidade delitiva. E quanto à invasão domiciliar, eu entendo que ela é válida. Um primeiro fundamento foi no caso para prestar socorro, ou seja, para resgatar a criança que estava na iminência de morrer, uma vez que estava vivendo em condições desumanas cerca de um mês dentro de um barril. E outra hipótese que valida a invasão domiciliar e até mesmo a prisão em flagrante dos agentes seria o caso de flagrante delito, ou seja, o crime de tortura qualificado praticado pelo pai, justificado posteriormente com base em fundadas razões, ou seja, a denúncia anônima recebida pela polícia e demais diligências promovidas pela polícia, seja civil ou militar, para apurar a veracidade dessas informações. Então, nessas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição. Peço que, caso tenham gostado do vídeo, é só dar um like. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.